Pessoal do canal Riff Marinho no YouTube e no Facebook, pessoal das aventuras biológicas do professor Paulo Roberto, a pergunta é aquela, né? Coral ficou branco, coral tá morrendo. Por que o coral ficou branco? Ninguém sabe. Ou vocês sabem, então, tem um leque de porquês e de perguntas até chegarmos ali, mais ou menos, porque o coral tá morrendo. Uma das coisas que vocês sabem é que nitrito, nitrato, ele acarreta na perda de coloração, inclusive na morte de corais, combinado ali com silicato e combinado com fosfato. Por isso, então, que existem mídias removedoras de fosfato, removedoras de silicato, e que a gente tem que usar nossa aguinha lá de RO, para quem não tem oportunidade de estar utilizando, então, o quê? Uma água natural. Água natural de procedência era uma água natural muito boa, né? Infelizmente, aqui em São Paulo, são poucos os locais que você consegue estar coletando essa água natural que você pode estar utilizando aí no seu aquário. E a gente sabe também das relações que os corais têm com as algas, né? Com as algas e a alga fotossintetizante e a iluminação. Então, quer dizer, é um conjunto de situações, é um conjunto de possíveis erros que a gente acaba cometendo aí durante o nosso estado, entre aspas, robista, né? Em nosso estado aquarista, e porque a gente sabe que ninguém gosta aqui de perder peixe, ninguém gosta aqui de perder coral. Ainda mais do preço, né? Do valor que custa, por ser muito caro, as coisas do aquarismo marinho, a gente tem o quê? Uma vida em nossas mãos. Uma vida. E a gente luta, e aquarista é o que eu falo. Tem que ser investigado, professor, porque investigado pela NASA, né? Porque a gente arruma a solução onde não tem e a gente luta e persiste até o final para salvar tanto os animais quanto os corais, e até mesmo que eu tenho visto aí o pessoal salvando hoje em dia verme do fogo. Nós vamos abordar aqui no canal mais para frente como é que é o verme do fogo, qual que é a função dele no sistema, o que ele ajuda, né? Que é benéfico, enfim. Nós vamos falar hoje então sobre branqueamento de corais. Então vamos lá, professor Paulo Roberto, manda aquela aula pra gente aqui do canal Riff Marinho e do seu canal As Aventuras do Professor Paulo Roberto, e vamos saber aí por que coral fica branco e por que coral morre. Segue. Fala pessoal do canal Aventuras Biológicas com o professor Paulo Roberto. Fala pessoal do canal Riff Marinho do meu amigo Tamid. Vamos falar hoje sobre branqueamento de corais. Mas para isso vocês precisam pelo menos ter uma introdução do que é um coral. Coral é uma associação de animais e vegetais que vivem dentro do mar. Essa associação é uma relação harmônica, chamada de relação simbiótica. Por quê? Porque os dois se beneficiam. Como isso acontece? Eu vou deixar no final do vídeo um link para vocês poderem assistir o meu vídeo sobre corais, que eu vou mostrar várias fotos, explicar como eles se desenvolvem, como eles se reproduzem, é muito bacana, tá? Aqui a gente vai focar no branqueamento, que é a morte desses corais. Então essa relação de simbiose, como eu acabei de falar, os dois se beneficiam e tem muito a ver com a respiração desses organismos. Os animais liberam o gás carbônico que as algas precisam para respirar, e as algas liberam o oxigênio que os animais precisam para respirar. Viu que interessante? E a coloração dos corais é dada pela espécie de alga que está ali. Então, dependendo da espécie, o coral pode ser verde, vermelho. Então, vamos entender esse processo de branqueamento, que não é legal. Preste atenção. Como eu acabei de falar, já que a coloração desses corais é dada pela espécie de alga, quando a alga morre ou ela é expulsa do coral, esse coral fica branco. Por que branco? Branco é a coloração do calcário, que forma a estrutura do coral. E em cima desse calcário é que se associam os vegetais e as algas, tá? Mas como esse processo pode acontecer? Eu vou dar 3 exemplos muito simples. Os corais, eles são muito sensíveis à variação de temperatura da água. E em determinados locais do planeta, a água está com uma temperatura muito alta. Qual a consequência disso? Essas algas começam a produzir toxinas,
devido ao aumento de temperatura da água. E essas toxinas podem matar os animais que ali estão. Então, esses animais que estão no coral expulsam essas algas. Só que quando essas algas saem, primeira coisa que acontece, esse coral vai ficar esbranquiçado. Lembra que eu falei que são as algas que dão a coloração? Então, quando elas saem, os corais ficam esbranquiçados. E também ficam quebradiços, porque eles ficam muito frágeis. A consequência disso é a mortalidade desse coral ou esses corais, dependendo do tamanho. O segundo motivo é que existe um tipo de pesca para poder capturar alguns peixes, aonde o mergulhador ele libera dentro d'água um líquido, uma toxina, que faz com que os peixes que estão no coral fiquem meio paralisados e fica mais fácil de poder capturá-los. E aí isso aí pode ser comercializado para aquarismo ou para outros fins. Mas esse líquido que é liberado, os peixes daqui a pouco eles vão melhorar e vão poder ser comercializados. Mas esse líquido que fica nos recifes de coral causa a mortalidade das algas. E como vocês já sabem, se as algas morrerem ou saírem do coral, a consequência é o branqueamento e a mortalidade depois. E o terceiro motivo que eu vou dar para vocês, existem vários, só estou dando 3. E o terceiro motivo é a poluição antrópica, ou seja, a poluição que o ser humano está causando aos oceanos. Também nós temos os combustíveis fósseis, nós temos o excesso de gás carbônico que é liberado e a água do mar absorve. Então, quando a água do mar tem uma absorção muito grande de gás carbônico, acontece um processo de acidificação. Você já deve ter ouvido esse termo, acidificação dos oceanos. Então, esse processo de acidificação é quando a água diminui o seu pH. Quem tem aquário, quem tem piscina, sabe que tem que manter esse pH neutro. Ele não pode ficar nem muito alto e nem muito baixo, porque isso altera a qualidade da água. No mar é a mesma coisa. Esse pH, ele é controlado naturalmente pela natureza. Só que devido a atividades externas, que é um exemplo, e esse pH, ele muda. E com o excesso de gás carbônico, ele diminui. Então, essa diminuição do pH da água faz com que ela fique ácida. Daí vem o termo acidificação dos oceanos. E qual é a consequência disso? A mortalidade das algas, consequentemente o branqueamento e a mortalidade do coral. Então, mas qual a importância do coral? Nossa, gente, os corais, os recifes de corais têm importâncias muito variadas. Tem importância para nós, seres humanos. Tem muitos laboratórios, muitos pesquisadores que retiram substâncias de determinadas espécies de coral e fazem medicamentos para nós, para curar doenças. Os recifes de coral também são áreas de turismo. Claro, tem que haver um turismo consciente para não haver a destruição desses corais. Então isso atrai pessoas para a cidade. E eu vou dar uma dica, eu vou pedir uma coisa para vocês. Vocês que mergulham há muito tempo, ou vocês que estão começando agora, principalmente para os que estão começando agora, os recifes de coral, eles são de fácil acesso. Eles são encontrados no raso e na maior parte do litoral brasileiro. Mas por que eles são encontrados no raso? Lembra que eu falei das algas? As algas, qual o processo, qual o nome do processo de respiração das algas? Fotossíntese. E o que é preciso para realizar a fotossíntese? A luz do sol. Então, em locais rasos, a luz solar ela penetra na água, facilitando a fotossíntese. Já no fundo do mar, não existem vegetais, porque os raios solares não chegam a determinadas profundidades. Então, se não tem raio solar, não tem vegetal, porque elas não conseguem fazer a fotossíntese. Então, por isso que a gente só encontra em locais rasos, como eu falei, de fácil acesso. Então, quando vocês forem mergulhar, cuidado para não pisar em cima, cuidado para não quebrar, para não tirar, para não arrancar, porque isso vai causar a morte deles. Tudo bem?
Assim como eu falei lá no início, eu vou deixar aqui o vídeo para vocês clicarem e terem acesso a informações sobre os corais. São informações mais completas, tem filmagens do fundo do mar, eu mostro alguns tipos de corais, é bem interessante. Então galera do canal Aventuras Biológicas e do canal Riff Marinho, espero que eu tenha ajudado e se vocês gostaram, clique em gostei, se inscrevam nos canais e até o próximo vídeo.